Boa noite a todos. Te agradece a casa pelo convite, pela confiança, pela oportunidade. A gente sempre agradece de refletir sobre o Evangelho de Jesus um pouco. É sempre muito satisfatório, é sempre uma alegria para o nosso coração. Nós escolhemos o tema de hoje, que é o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Em tempos de, talvez nós possamos dizer, de ápice, das nossas transformações necessárias para um mundo de regeneração, onde a gente percebe um acirramento das dificuldades, das dores, das tristezas, das violências, são próprias do momento em que nós estamos vivendo hoje, são próprias das escolhas que nós fizemos no passado, individualmente e como coletividade, que desaguaram nesse momento que nós estamos hoje. Então nós não precisamos nos preocupar no sentido de que estamos abandonados, estamos vivenciando situações que não fazem parte, que fazem parte da nossa trajetória. Mas tudo isso faz com que nós tenhamos uma maior necessidade de refletir sobre a personalidade do Cristo nas nossas vidas, sobre o papel que Jesus desempenha nas nossas vidas. Nós precisamos redimensionar e ressignificar a mensagem do Cristo na humanidade terrestre. Porque se estamos aonde estamos, fazendo as escolhas que ainda fazemos, é porque ainda permanecemos um tanto quanto, enquanto humanidade, distanciados da mensagem de Jesus. Mensagem que é para nós esclarecimento, mensagem que é para nós consolo. Jesus é a luz imperecível que o Pai envia para nós, a fim de iluminar a nossa caminhada para toda a eternidade. Por isso que a mensagem dele, a despeito de todos os desvios, de toda a nossa resistência, só foi crescendo ao longo do tempo. Só foi ganhando mais dimensão, mais adeptos e cada vez mais, porque de consciências mais aclaradas, nós temos condições de entender esta mensagem e compreender a importância do Evangelho do Cristo nas nossas vidas. E nesse capítulo, Kardec o organiza com duas passagens bíblicas, com duas passagens do Evangelho, e é um capítulo muito pequeno. E a primeira mensagem que ele traz para a gente é sobre o jugo suave, Ele diz: vinde a mim, que o Cristo teria dito em Mateus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei alívio para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. E quando a gente pensa nessa passagem de Mateus, a primeira coisa que me vem à mente é o convite de Jesus, o convite amoroso, o convite carinhoso de Cristo, quando ele diz: vinde a mim. E segundo nos ensinou Cristo, para chegar até ele, que necessitávamos era apenas a compreensão e o cumprimento da lei de amor do nosso Pai. Então é um convite que respeita a nossa individualidade. Porque o único caminho que existe para que nós cheguemos até o Cristo e, portanto, dele até o nosso Pai, é o cumprimento da lei de amor. Não existe outro caminho. Em que pese nós gostemos de alguns atalhos e esperemos encontrar a felicidade em outras localidades, em outras vivências, e já estamos chegando no momento de aprender que não nos será possível, senão pelo cumprimento da lei de Deus que nos leva até Jesus. Mas ele sabia que nós não encontraríamos o ensejo de cumpri-la todos juntos. Então ele respeita a nossa individualidade. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis aflito.
Então, a cada um de vocês, no momento de vocês, segundo a decisão que vocês tomarem, eu estarei aqui. Então, ele respeita a nossa individualidade, respeita as nossas escolhas na nossa trajetória evolutiva e espera que, chegado o momento exato, nós possamos nos servir do seu amor, nos servir dos seus ensinamentos, para clarearmos as nossas consciências e despertarmos para a luz do nosso Pai. Mas não é só um convite que nos respeita a individualidade, é acima de tudo uma promessa. E talvez daí a parte mais consoladora dessa mensagem seja essa promessa que Jesus nos faz. Não importa o caminho que vocês tomarem, não importa o quanto vocês demorem, não importem as vicissitudes que se passem, eu vou estar aqui. E vou estar de braços abertos. E não farei diferença com relação a absolutamente nenhum de vocês. Porque Jesus não procura saber de nós qual é o nosso passado, quais os erros que nós cometemos. Ele espera de nós apenas que nós tomemos a nossa decisão. E tomada a decisão, nós caminhemos com Ele. Porque Ele sabia que, a despeito da sua mensagem, iluminar o mundo, iluminar os nossos caminhos, nós ainda assim seríamos rebeldes. Nós ainda assim nos permitiríamos desviar deste caminho. Nos permitiríamos corromper a sua mensagem, que, sendo luz e libertação, se tornaria nas nossas mãos, durante a nossa trajetória, instrumento de subjugação uns dos outros. Porque nós utilizaríamos, durante o nosso processo, a sua mensagem para nos acorrentarmos e não para nos libertarmos. Ele sabia que nós perderíamos o sentido exato da iluminação, da simplicidade da sua mensagem, que nós nos permitiríamos corromper. Porque uma vez que nós estamos no mundo, nós nos permitimos seduzir pelas ilusões do mundo, porque elas são prazerosas para os nossos sentidos, que ainda são muito materializados. Então ele sabia que nós precisaríamos de tempo para purificarmos os nossos sentimentos, purificarmos os nossos corações, a fim de que então compreendêssemos a sua mensagem e nos voltássemos para Ele. E nesse processo, porque corrompemos a mensagem amorosa do Cristo, Ele sabia que nós sofreríamos. Ele sabia que nós passaríamos por misérias morais, por dores, por desilusões. Resta-nos então saber de que aflições o Cristo está nos falando. De que peso Ele nos fala, que nos oprimiria tantos ombros, que nos faria então perceber a necessidade do bem, a necessidade do amor, a necessidade da fraternidade. E então nós nos socorreríamos finalmente dele. Nós cogitamos sempre imaginar que as nossas misérias são a fome, são a nudez, são a perda dos entes queridos, toda a sorte de sofrimentos que nós vivenciamos nas nossas relações sociais uns para com os outros. E sim, obviamente que são aflições, obviamente que são dificuldades pelas quais nós passamos. Mas quando a gente vai ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item chamado A Desgraça Real, nós também refletimos que há um peso muito maior sobre os nossos ombros do que essas situações que nós vivenciamos, que é exatamente a sobrecarga das nossas próprias viciações. Porque esse é o verdadeiro e o maior peso e a maior desgraça da nossa existência. Nós acalentarmos nos nossos corações os vícios, o orgulho, a vaidade, o egoísmo,
a impaciência, a indiferença para com as dificuldades alheias, a avareza de sentimento, a avareza das coisas materiais, a avareza do tempo. Tudo isso que nós acalentamos ainda nos nossos corações, isso nos sobrecarrega demais. Por quê? Porque a partir dessas viciações que nós fazemos as escolhas que nos levam à dor, à aflição, à necessidade de passarmos por misérias emocionais e por misérias morais. E a mensagem do Cristo e o convite do Cristo não é apenas de consolação, mas acima de tudo de esclarecimento. Porque a mensagem do Cristo é para que nós possamos internalizá-la. E internalizá-la reflitamos. E refletindo, aprendamos a utilizá-la conosco nas nossas relações pessoais, tornando-nos pessoas melhores, a fim de irmos gradativamente nos libertando dessas tristezas, destas dores, destas aflições. Seja porque aprendemos a suportá-las com resignação, com fé e com coragem, seja porque já somos capazes de não provocar tantas aflições aos nossos corações e às pessoas que nós amamos. Então a desgraça real, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. E aí eu escolhi uma passagem muito interessante, eu pelo menos achei, e muito ilustrativa também da obra de Kardec, nesse livro, O Céu e o Inferno. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte são várias explicações sobre a questão do porvir, do nada, do céu, do inferno, enfim. E na segunda parte são entrevistas de Kardec com desencarnados. E no último capítulo, ele faz entrevistas com pessoas que passaram por expiações terrestres. E tem um caso, eu vou ler, é muito difícil o nome dele, é o nome do senhor. Ele é um israelita, ele nasceu como israelita e viveu numa cidade chamada Vilna. E o nome dele é Ezimer Eslisgol. Eu não sei se é assim que se pronuncia, que ele é israelita, eu não sei exatamente como se pronuncia. E a história dele chega até Allan Kardec e chama muito a atenção dele. Porque ele foi um senhor que desencarnou em 1865 e teve uma trajetória de vida muito significativa e muito bonita. Ele nasce numa família israelita que não era exatamente uma família pobre. Mas ele diz, meus pais eram muito inteligentes, mas muito avaros. A mãe dele desencarna muito cedo. E o pai dele, porque só pensava em ganhar dinheiro, acaba relegando ele e os irmãos ao abandono. E os irmãos mais velhos também não se preocupam muito com ele. Então ele acaba sendo acolhido por um outro israelita que na verdade queria explorá-lo. E o explora em termos de trabalho. E ele diz que inclusive tem que trabalhar muito, inclusive além das forças dele, para pagar por esse acolhimento. Mas em pouco tempo, todos falecem, diz que há uma crise lá na cidade onde eles estavam, todos da família dele falecem, ele fica sozinho, cuidando de alguns sobrinhos, mas que se convive com os sobrinhos também não se demora muito. E por tudo que ele passou, por esse abandono que ele tem, tanto material quanto emocional pelo qual ele passa, ele se torna uma pessoa muito solidária para com as viúvas e os órfãos. Então ele passa a pedir esmolas na rua para poder auxiliar as viúvas, auxiliar os enfermos, auxiliar os órfãos. E aí ele dizia, era muito difícil para ele, porque as pessoas não entendiam e não achavam que era para isso. Até ele diz aqui que ele conseguiu ajuntar durante toda a existência dele 90 mil rublos, mas que não ficou com R$1 para ele. Então, durante o dia, ele exercia a mendicância. À noite, ele trabalhava na fabricação do rapé, e aí para tirar o seu próprio sustento. Então, do que ele recebia de esmolas, ele não ficava com nada. E aquilo que ele recebia pelo trabalho dele, ele ficava com o estritamente necessário
para a subsistência dele, e o resto ele ainda dava para as pessoas que tinham necessidade, fazia esse compartilhamento. E então, aos poucos, as pessoas foram entendendo e o conhecendo e verificando que, de fato, ele fazia isso. Então, quando ele desencarna, tem um cortejo maravilhoso no velório dele, a despeito de ele ter sido uma pessoa que, para o mundo, era uma pessoa sem significância, porque não tinha poder, porque não tinha dinheiro, porque não tinha nome, porque não tinha nada. E quando essa história chega até Kardec, ele fica muito impressionado e quer entrevistá-lo. Então Kardec vai e solicita a presença dele e ele comparece. É muito interessante na introdução que o próprio Espírito faz quando ele vai responder às perguntas de Kardec, porque ele diz que vai, porque entende a seriedade do trabalho, que Kardec não estava ali a título apenas de curiosidade, mas que ele queria de fato esclarecer as coisas, levar ao conhecimento das pessoas como eram. E Kardec pergunta para ele, então, por que ele tinha chegado àquela condição? Por que a vida dele tinha sido tão difícil? Aos nossos olhos, né, a aflição dele foi a solitude e também a miséria material. E aí então ele vai revelar a Kardec, ele vai contar a história dele, ele vai dizer que há muitos séculos atrás ele tinha sido da realeza, um príncipe, eles costumavam chamar de príncipe herdeiro, que poderia vir a ser rei, né? Um príncipe, ele era da realeza. E quando da realeza, ele tinha uma personalidade muito tirânica. Então ele realmente submetia os vassalos dele, à época chamavam os vassalos, né, nos feudos de antigamente, ele submetia os vassalos dele a toda sorte de aflições e de sofrimentos. E além disso, as pessoas que praticavam a mendicância na época dele, que viviam da esmola, ele cobrava uma parte, ele cobrava um dízimo para aquelas pessoas, sem se importar absolutamente com as misérias pelas quais elas passavam. E se não fosse suficiente, ele diz, eu ainda proibia que o pouco que ficassem com eles fosse compartilhado com parentes ou com outras pessoas que estivessem em dificuldade, porque eu não queria que diminuísse a minha arrecadação. Porque se diminuísse o número de pessoas necessitadas, diminuiria o número, né, o valor que eu arrecadaria, e eu não queria. Ela diz, só que chegou para mim, como chega para todo mundo, a morte do corpo físico. E quando eu me deparo com a minha realidade espiritual, e aí Kardec pergunta qual foi a realidade espiritual dele, ele diz, primeiramente eu passei muito tempo ao lado do meu corpo físico, presenciando toda a deteriorização daquele corpo físico. Quando finalmente eu consegui me libertar, eu fui defrontado então com sofrimento e uma dor muito mais angustiante, porque eu tive diante de mim várias e várias e várias vezes as minhas vítimas. E isso lhe doía na consciência. E é exatamente nesse livro, O Céu e o Inferno, que Kardec nos esclarece que o verdadeiro inferno é o inferno da nossa dor consciencial. É ela que mais nos aflige, que mais nos oprime e que nos mantém naquilo que temporariamente nós entendemos que é o nosso inferno, porque a consciência culpada, ela queima, ela dói, ela cobra. E aí ele diz que era defrontado e várias vezes passavam para ele e ele sentia física e emocionalmente todas as dores e todas as tristezas das vítimas dele. Até que passados 3 séculos e meio em que ele estava na espiritualidade, padecendo pelas escolhas que houvera feito, ele finalmente entende que havia se comportado de forma equivocada e entende a necessidade de fazer diferente. Ele coloca então, a partir desse momento, pela misericórdia divina,
eu fui socorrido por amigos espirituais, eu fui tratado e eles então me ofereceram a oportunidade de vir nas circunstâncias em que eu encarnei na última encarnação. Ele disse a Kardec, porque Kardec pergunta se foi escolha dele. Ele disse, não. Eu aceitei a oferta que me fizeram, porque eu entendi que vivendo uma vida dessa forma, eu estaria então testemunhando tudo o que eu aprendi e eu estaria então resgatando tudo o que eu fiz perante as minhas vítimas e perante Deus. Então, o que nós compreendemos dessa narrativa é que a existência corporal em que ele viveu em solidão e sem recursos materiais, mas aprende, em razão disso, a amar, a solidarizar, a ser fraterna, a socorrer e a acolher, não foi a aflição dele. Foi o instrumento que foi concedido a ele para que ele se resgatasse perante a própria consciência. Porque vivendo o amor ensinado por Jesus, ele encontrou a paz de espírito. Ele se sentia feliz, porque ele sabia, ele não sabia por que ele estava fazendo aquilo. Ele não tinha consciência exata do porquê, mas ele sabia, ele tinha a percepção, a intuição de que o que ele estava fazendo era sim o certo. A grande aflição dele, a grande carga que o levou a esses que nós entendemos como padecimentos materiais, foram as escolhas inadequadas que ele fez pelo orgulho, pela avareza, pela indiferença pelo próximo. Então a mensagem de Jesus e o convite de Jesus surge para nós como ele nos convidando a nos reformularmos intimamente para que não precisemos passar por dores e aflições. Porque a proposta de Deus para nós não é a proposta de crescer pela dor, é a proposta de crescer pelo amor. E quando ele desencarna, ele chega à pátria espiritual, ele chega de consciência tranquila, porque ele cumpriu aquilo a que se havia prometido quando aceitou uma nova encarnação nos moldes em que lhe foi oferecida. E você encontra então um espírito feliz por ter passado por aquelas dificuldades. E ele diz, eu quero sim a oportunidade de retornar para dar continuidade à minha vida agora sobre esses moldes de entendimento, que é a luz do amor de Jesus. Então, quando Jesus nos faz esse convite, é para isso. Porque o Evangelho de Jesus é, acima de tudo, esclarecimento para as nossas consciências. E como nós já estávamos, já adiantamos um pouco, que nós iríamos nos perder, Cristo era conhecedor, né? Cristo era conhecedor de tudo, de toda a nossa trajetória, tudo que nós passaríamos era conhecido do Cristo, porque Ele está em vinculação direta com o nosso Pai. Senão por isso não teria sido escolhido para estar entre nós e nos ensinar a lei de amor do nosso Pai por meio das palavras e por meio da exemplificação. Então Jesus sabia e sabe. E para que nós não ficássemos sozinhos, para que pudesse ser reavivado entre nós o seu Evangelho como que holofotes novos e mais potentes, levando o seu Evangelho a todos os cantos, ele nos envia o Consolador prometido, que é a segunda passagem evangélica com a qual Kardec trabalha nesse capítulo Cristo Consolador. E Jesus estaria falando aos seus discípulos quando ele diz, né, que quem o amasse, que permanecesse com ele, porque ele enviaria sim um outro Consolador, né, que naquele momento ali de Jesus nós não víamos e sequer o conseguiríamos compreender. Então que ele viria no futuro, e quando ele viesse seria para reavivar o que Jesus havia dito e para ensinar
todas as coisas, ficando eternamente conosco. E é interessante porque nós nos perdemos, né? Mesmo depois do Cristo, muitas coisas aconteceram, e mesmo depois do advento do Espiritismo como Consolador prometido, foram tantas guerras, tantos conflitos, né? Nós mesmos, em termos pessoais, continuamos nos equivocando, muitas vezes parando no mesmo lugar, né? Onde caímos, onde desertamos, para que pudéssemos começar de novo, recomeçar de novo. Surge a doutrina espírita. E diante de todas essas dores, de todas essas misérias, de todas essas tristezas, Cristo nos ensinou sobre a vida futura e nos ensina sobre a justiça de Deus. E Kardec faz o apontamento para nós neste capítulo e ressalta essas duas questões como as principais para nós encontrarmos consolo para as nossas misérias e para as nossas tristezas, que é a fé na vida futura e a confiança na justiça de Deus. E isso foi ensinado por Jesus. Jesus, quando nos traz a figura de Deus, ele nos traz a figura de Deus como um pai. E diz que ele vai nos amar e não vai nos abandonar, e todas as suas ovelhas estarão sob um único pastor, e esse pastor conduziria a todas sem que se perdesse nenhuma. Jesus nos fala da vida futura quando diz que o reino dele não é deste mundo, que ele vai preparar um lugar para que nós nos encontremos com ele. Mas nós pouco compreendemos naquela época o que significava isso na passagem evangélica. Vem a doutrina espírita e nos dá a dimensão exata do que é e como é a vida futura. Não apenas explicando e confirmando aquilo que Jesus disse, mas fazendo ainda outras revelações que nos faz então ter mais confiança naquilo que o Cristo disse, para que nós tenhamos ainda mais esperanças nas promessas que Jesus nos fez. E também a doutrina espírita vai resgatar para nós aquilo que verdadeiramente significa Deus na nossa existência e vai nos dar tudo o que nós necessitamos para compreendermos a justiça divina. Porque não nos é dado compreender a essência do nosso Pai. O Livro dos Espíritos deixa isso muito claro quando Kardec pergunta se nós vamos compreender, não é? A essência de Deus, quer dizer, a intimidade deles, não. Os Espíritos respondem, não, nós não temos condições para isso. Talvez quando mais purificados, quando não tivermos nenhuma mazela. Mas vem a doutrina espírita e nos ensina sobre o nosso Pai a partir dos atributos da divindade, resgatando o conceito que Jesus nos dá do Deus Pai. E também nos esclarece sobre a justiça divina. Gente, ter noção da existência de uma vida futura, e aqui para nós colocando a existência da vida espiritual, porque a nossa vida futura é a vida espiritual. É a nossa vida futura, partindo do aqui e agora, ou seja, no momento em que meu corpo físico perecer, eu vou para a vida futura. E qual é a vida futura que me espera? É a vida espiritual. A partir do momento em que eu cumprir toda a minha trajetória evolutiva e que eu me tornar um espírito purificado como Jesus, a minha casa derradeira é a pátria espiritual nos mundos celestes, aonde obviamente não há essa matéria densa, mas tudo é purificado. Então é a vida espiritual. Então seja o aqui e agora, seja para a imortalidade da alma, a vida futura é a vida espiritual. Então que existe algo depois daqui, não somos só nós espíritas, né? Não somos só nós espíritas que cremos nisso. Todas as doutrinas espiritualistas que creem em que existe uma alma, acreditam numa vida futura. O que faz a diferença e nos dá mais consolo na doutrina espírita? É porque ela nos esclarece a consciência e nos diz exatamente como é.
sem fogo e sem inferno, sem céu e sem angelitude. Ninguém vai dormir e não vão ser separados apenas por crer. A vida futura é o que nós fizermos dela neste momento. E para todos nós, quando empreendermos o nosso processo evolutivo, ela é para nós o lugar de felicidade, aonde receberemos então do Pai mais trabalho, não é? Porque estaremos em condições de, como Cristo, também conduzirmos outras humanidades. Então a doutrina espírita vem dizer, é a continuidade desta tua vida aqui, o que você fizer dela. Para onde você vai? Somos nós que escolhemos. Existem cidades, existem regiões, existem colônias, existem hospitais, existem regiões luminosas, existem regiões sombrias. Para onde nós vamos? Para onde nós escolhermos? Como é que nós escolhemos? Vivenciando mais o bem ou vivenciando mais as sombras? Já deliberando nos comprometer com o Evangelho do Cristo ou nos distanciando desse Evangelho? Estaremos aonde os nossos corações vibrarem com os sentimentos que os nossos corações vibrarem. Estaremos aonde as nossas consciências se afinizarem com as pessoas com quem as nossas consciências se afinizam. E nessa trajetória, a nossa vida futura terá para nós estágios temporários. Então, temporariamente, nós estaremos no mundo espiritual, aonde formos convidados a estar pelo nosso comportamento. À medida que vamos avançando, melhor compreendendo o Evangelho do Cristo, melhor nos servindo da promessa do Cristo e caminhando para Ele, mais nós vamos tendo o direito de estarmos em lugares melhores na espiritualidade até alcançarmos os mundos celestiais. Então somos nós que escolhemos, somos nós que deliberamos. E nós somos a somatória das nossas necessidades, a somatória das nossas aspirações. Mas nossas necessidades e aspirações, segundo Joana de Ângeles, também são o instrumento que nos move para fazer escolhas. E muitas vezes as nossas necessidades e as nossas aspirações não estão condizentes com o Evangelho do Cristo. E não foram contingentes na nossa trajetória. Então ele envia a doutrina espírita, que são nada mais, nada menos que um conjunto de espíritos superiores sob o comando do Cristo, que de tempos em tempos vão aclarando para nós e trazendo novas revelações à medida que nós vamos compreendendo isso, trazendo novas luzes para o planeta Terra. E aí nós vamos, a partir disso, nos melhorando. Nós vamos, a partir disso, ampliando o nosso conhecimento sobre as leis do nosso Pai. E tendo, gente, essa consciência exata do que é e como é a vida futura e como ela vai se construindo para nós ao longo do tempo, tudo que Jesus nos disse ganha um significado exato, um significado perfeito e um significado imperecível. Porque então vale a pena, se eu vou construir o meu futuro, se estar bem e feliz depende de mim, e eu preciso estar bem e feliz, porque depois dessa vida existe uma outra que não acaba, aonde eu não morro, aonde eu vou viver eternamente. E o caminho que eu posso para encontrar a felicidade é o cumprimento da lei de Deus. Eu encontro, gente, coragem para me esforçar. Eu encontro coragem para domar as minhas más tendências. Eu encontro esperança para as minhas aflições e para as minhas dores, porque não tenhamos dúvida. Aquilo que mais confunde as pessoas, aquilo que mais nos estiola, são as dores, são as aflições. Imagine aqueles nossos irmãos que não têm conhecimento do amor de Deus, que não têm conhecimento sobre a vida espiritual que nos espera. E ficam completamente perdidos, tentando encontrar o porquê de tanta dor, o porquê de tanta aflição, o porquê de tanta revolta, de tanto ódio, de tanta miséria. Sem entenderem que tudo isso é passageiro, sem compreenderem que há causas para que tudo isso esteja acontecendo.
E que se nós vivenciarmos com equilíbrio, com tranquilidade, com fé, com esperança, conhecendo por que as coisas são, como elas são e qual o objetivo dessas coisas na nossa vida, nós nos tornamos seres humanos felizes até aqui e agora. Não precisamos nem esperar a vida futura, porque nós nos apaziguamos. À medida do possível, nós nos resignamos. À medida do possível, nós nos equilibramos. E mais pacificados, mais resignados, mais equilibrados, nós nos relacionamos melhor com as pessoas. Porque somos, então, capazes de doar do amor que já temos. Então, não só nós ficamos pacificados e tranquilos, mas nós pacificamos o nosso ambiente. Então, conhecer e entender Jesus e a doutrina espírita como luz nas nossas vidas é imprescindível para que nós realmente possamos melhorar. E a justiça de Deus também. Jesus obviamente nos fala da justiça divina, mas aí vem a doutrina espírita e diz: onde que eu posso entender essa justiça? Como que eu posso entender essa justiça? Porque nós vimos, se eu não tenho ideia do que é a vida futura, se eu não tenho ideia de quem eu sou como espírito imortal, que tive muitas vidas e ainda vou ter outras tantas vidas, como eu entendo a justiça divina? Como eu não acuso Deus de ser injusto, de ser um déspota, de ser alguém que me castiga? Mas aí, quando a doutrina espírita nos explica aquilo que Jesus nos revelou, que se nós não nascêssemos de novo, não entraríamos no reino dos céus, que é a reencarnação. Quando nós compreendemos isso, tudo também ganha um significado novo. E nós conseguimos entender, na lei da reencarnação, a justiça divina. Na lei da reencarnação, o amor de Deus. Porque ela nos iguala. A reencarnação nos iguala a todos. E deixa nas nossas mãos aquilo que nós falamos no início, que é a decisão do que vamos fazer, quando vamos fazer. Porque o caminho é único, mas a forma como nós escolhemos percorrer esse caminho, ele é diferente. Então, quando nós observamos a oportunidade das várias encarnações, entendendo a encarnação como oportunidade de crescimento, de educação, de cura, de redenção, é como se Deus estivesse conversando conosco. Eu te perdoo de tudo que você fizer. Eu te deixo livre para fazer todas as escolhas que você quiser. Eu te reconheço como pequenino, eu te reconheço como ignorante. E isso não me aflige. Tantas vezes você errar, tantas vezes eu vou te perdoar, tantas vezes você terá a oportunidade de recomeçar. E quando Jesus diz que nenhum das ovelhas do Pai se perderão, é por isso. Talvez muitos que estão aqui já tenham tomado uma decisão mais acertada, mais rápida, e tenham conseguido já nessa encarnação ou em outras anteriores dar uma guinada maior no seu processo de evolução, no seu processo de conquista, de domar a si mesmo. Outros não. Outros de nós ainda estão sentindo satisfação no mal pelo mal. Nós vemos isso no mundo hoje. Nós estamos convivendo constantemente com o bem e com o mal, com a sombra e com a luz, com o certo e com o errado, com o justo e com o injusto, porque nós ainda somos assim. Mas Deus deixa que nós tomemos a nossa decisão. E tem uma passagem muito bonita no livro E a Vida Continua, que é da obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. É o último livro da série espiritual de André Luiz, né? A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. E em determinado momento nós vemos um irmão nosso desencarnado, que é a personagem principal, ele é o Evelino, salvo engano, é o Evelino. Eu não lembro o nome dele, ela é Evelino, o nome dele eu não me lembro. Mas é com ele o diálogo. É uma das nossas personagens principais. Ele está desencarnado, está numa colônia espiritual e em dado momento ele recebe
alguns esclarecimentos do mentor espiritual, sobre uma região de sofrimento com muitas pessoas e muito sofrimento, muito padecimento, que eles vão visitar, porque eles vão fazer o socorro a essas almas em sofrimento lá no mundo espiritual. Em dado momento ele pergunta, mas por que Deus permite tanto sofrimento? No frigir dos ovos é isso que ele pergunta. Por que Deus permite tanto sofrimento? E aí o mentor espiritual responde para ele, porque ele quer que você decida amá-lo. Porque ele quer que você compreenda que o que ele te oferece é o melhor. Ele quer que você se desenvolva e entenda a necessidade do bem na sua vida. Então ele permite que você experimente. Porque a partir do momento em que nós deliberamos, qual foi de nós que no momento de uma decisão ficou vivenciando uma história que não era boa, que nos magoava, que nos decepcionava, mas em dado momento nós dizemos assim, não, eu não quero mais porque não me faz bem. Eu preciso sair dessa situação. Eu preciso fazer uma escolha diferente porque eu quero ser feliz. É essa a decisão. É essa a mensagem que o nosso irmão passou. A mensagem é belíssima. Se eu tivesse trazido o livro, eu ia ler, porque vocês iam ficar encantados com a beleza, com a doçura com a qual ele diz isso. Porque, na verdade, não é algo fácil de ouvir, gente. Não é algo fácil de ouvir. Mas se nós entendemos da necessidade de educarmos os nossos filhos e limitarmos as más tendências dos nossos filhos, imagina um pai que é perfeito em tudo, em justiça, em amor, em caridade. Então a justiça de Deus surge para nós assim, porque também ele vai dizer, te deixo livre, mas eu preciso que você se responsabilize pelos seus atos, porque a minha lei é perfeita, é imutável, é eterna. Se você então vai lá e deliberadamente pela sua escolha você ofende a minha lei, é necessário que você então restabeleça a harmonia aonde você criou desequilíbrio. Então a justiça divina está nisso. Então, a cada encarnação, nós estamos tendo, obviamente, a oportunidade de aprender, de ter experiências novas, de nos relacionarmos com pessoas novas, mas, acima de tudo, estamos tendo a oportunidade de fazermos equilíbrio aonde nós desequilibramos, de nos restabelecermos junto a Deus e as nossas consciências, porque nos afastamos daquilo que era certo. Então, quando nós pensamos em Jesus, quando nós pensamos na doutrina espírita, nós pensamos em esclarecimento, nós pensamos em consolo. Então, o convite de Jesus é para quando nós nos decidirmos. Mas não há como encontrar felicidade e pacificação íntima se não for no cumprimento da lei de amor. Então, até que nós nos decidamos para, de fato, colocarmos a nossa cruz e seguirmos os passos de Jesus, a gente precisa refletir, precisa conhecer, precisa ressignificar essa mensagem nas nossas vidas e nos nossos corações. Lembrando que Kardec, nesse capítulo, de uma forma muito simples, ele diz por que o jugo de Jesus é suave, por que o fardo de Jesus é leve. Porque a única coisa que Jesus nos impõe é o conhecimento e o cumprimento da lei de amor. E não há dor possível no amor. Não há aflição possível no perdão. Tudo em a lei de Deus é liberdade, é libertação.
é consolo, é pacificação. Então o convite de Jesus é: atenha-se àquilo que realmente é necessário. Vem, porque eu estou esperando a cada um de vocês de braços abertos. Então que nós possamos internalizar a mensagem do Cristo, pouco e pouco, compreendendo-a, estudando, trabalhando, vivenciando, né? Esse mundo que às vezes parece um mundo difícil, mas se nós encararmos essa vida não como a aflição, mas como uma oportunidade, nós já teremos uma visão completamente diferente. Estamos aqui para nos preparar para a nossa vida futura. Então que a nossa preparação seja cheia de luz, cheia de paz, que é o que também eu desejo para cada um de vocês ao retornar aos seus lares. Muito obrigada, gente, pela atenção.